Um homem tremendamente bem-sucedido nos negócios, tem grandes empresas lá em Manaus, mas era um homem que estava perturbado, e ele tinha problemas para dormir, ele não conseguia dormir, e ele tinha crises de pânico no meio da noite. E Deus faz algumas coisas muito interessantes nesse processo, né? Deus colocou do lado desse homem Josias um vizinho dele, no condomínio fechado que ele morava, que era temente ao Senhor, um servo de Deus. E aí, quando Josias entrava em pânico no meio da madrugada, adivinha para quem ele ligava? Para o vizinho. E aquele vizinho, sabe o que ele fazia? Ele ia para a casa do Josias. Você imagina a cena, tá? Um grande empresário da cidade, muito rico, e chegava o vizinho dele, segurava na mão do Josias e orava por ele. E no meio da oração, o Josias dormia. Aquilo gerava espanto no Josias, ele tinha vergonha do vizinho, mas na hora do desespero ligava para ele. Mas era um homem muito dono de si, senhor dos seus negócios. Então, quando passavam essas crises, estava tudo bem, até o dia em que ele sofreu uma emboscada e o tentaram matar. Eu não sei, não me lembro mais quantos tiros esse homem tomou. Ficou entre a vida e a morte. E sabe quem é que estava lá no hospital com ele? O vizinho. E o pior, sabe quem é que mandou fazer a emboscada? A esposa. É verdade, eu não estou brincando não. E no meio de todo esse processo, Deus vai trabalhar o coração do Josias para entender que o escudo dele não estava nos seguranças que caminhavam com ele na frente e atrás, que a glória dele não estava na empresa que ele tocava, nem na família dele, e que a única pessoa que podia levantar sua cabeça e fazê-lo dormir em paz era o Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós perdemos a perspectiva na caminhada da vida. Esse homem veio se converter, hoje ele é missionário voluntário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. E sabe o que ele faz? Sabe qual é a missão dele? Construir templos pelo Brasil todo. É a paixão dele. Dorme à noite. E agora quem ora por aqueles que não dormem é ele. Por quê? Porque quando a gente aprende a colocar a nossa vida em perspectiva de novo, a gente redescobre coisas tão simples e tão básicas. Só o Senhor pode ser o meu escudo. Não existe escudo grande demais, nem guerreiro hábil demais para os enfrentamentos da vida. Só com Deus a gente vence esses enfrentamentos. Só com Jesus. A gente descobre que a nossa glória não está numa coroa, num título, em alguma coisa assim, mas está naquilo que Deus derrama da unção dele sobre a nossa vida. Que Deus pega gente quebrada, arrebentada, caquinho quebrado pelo chão, e levanta a cabeça de novo e diz: você é meu servo, eu tenho um plano para a tua vida. E Davi estava dizendo isso: Senhor, eu dormi, porque ainda que todos digam que acabou, que o Senhor retirou de mim a unção como retirou de Saul, quando eu falei contigo, o Senhor renovou no meu coração a certeza de que o Senhor ainda derrama da tua unção sobre a minha vida, e é nisso que eu vou crer e vou confiar. E ele vira e dorme. Louvado seja Deus por isso. A única pessoa que pode levantar a tua cabeça é o Senhor. Só Ele tem poder de erguer a cabeça de quem se sente derrotado. Só Ele tem poder para fazer o que é impossível acontecer.
Quem poderia crer que Davi voltaria a sentar-se no trono? E o final da história é exatamente esse. Davi volta a Jerusalém e se senta no trono outra vez, porque o Senhor levantou a cabeça de Davi. Mas no meio dessa jornada, em descer o monte Sião, passar pelo vale, subir o monte das oliveiras, Deus estava dizendo: Davi, você está ficando velho, Davi. Está na hora de você fazer ajustes nas suas perspectivas. Você sabe muito, mas está na hora de tomar decisões radicais na tua vida. E era esse o processo que Deus estava fazendo. E a única maneira que Davi tinha, no meio dessa circunstância toda, era se lançar nos braços do único que pode erguer a cabeça da gente de novo. Próxima coisa que esse salmo vai ensinar está nos versículos 6 e 8, onde a Bíblia diz assim: não me assustam os milhares que me cercam. Gente, isso aqui não é uma figura de linguagem. Aitofel havia pedido para Absalão que permitisse separar um pedacinho do exército, só um pedacinho do exército, para perseguir Davi. E o pedacinho que ele pediu tinha 12 mil homens, contra 600 que Davi estava tendo como seus guarda-costas. Mas não foi esse o conselho que Absalão aceitou. E o conselho que foi aceito, diz a história, foi que ele reuniu todo o povo, todos os homens, em tempo de serviço militar, da nação inteira, para perseguir Davi. Eu não sei o número, nem Davi sabia. Ele está dizendo: eu não temo os milhares que estão aqui na minha volta. Não me assustam os milhares que me cercam. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. O que Davi está ensinando para a gente é que quando a gente recoloca a perspectiva no lugar certo, a gente vai descobrir que só o Senhor é a verdadeira vitória. Senhor, tu não és apenas um refúgio, onde eu vou me esconder da vida, mas tu és a verdadeira vitória. É interessante porque às vezes quando a gente está vivendo uma luta muito intensa, um problema muito grave, o que a gente está buscando é um refúgio. Senhor, tem um cantinho que eu possa me esconder? Tem um buraquinho que eu possa entrar e o Senhor cobrir com a tua mão, para que não venha a desgraça que eu estou imaginando? Mas o que Davi estava dizendo é alguma coisa muito mais forte. Eu sei que tu és refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Mas sabe o que eu estou aprendendo no meio dessa luta toda? Quando tem milhares de pessoas que estão me perseguindo, é que o Senhor não é apenas um refúgio, o Senhor é a vitória completa. A minha fé, a sua fé, não é apenas um esconderijo das emoções da minha alma. Eu li um livro de um autor uma vez, eu fiquei tão indignado com esse autor, eu fiquei com uma raiva dele, porque ele dizia assim que é bom orar, não porque Deus faça algum milagre, mas pelo menos é uma catarse da alma. Eu falei: não, Senhor, desculpa. Para mim, a oração e a fé não são apenas uma catarse da alma, um refúgio, um esconderijo para as lutas do meu coração, como se eu enterrasse a minha cabeça na areia. Não, eu estou falando com o dono, o Senhor desse universo. E Ele é o escudo, Ele é a fortaleza, e é Ele que dá a vitória. E sabe, Ele dá a vitória nas condições mais improváveis. Qualquer comentarista político da época diria assim: acabou para Davi. Qualquer estrategista militar diria assim: não tem mais jeito.
E Davi estava dormindo e dizendo: Senhor, tu falaste ao meu coração que tem jeito, e se tem jeito eu vou crer na tua promessa e na tua palavra, e vou viver essa vida debaixo dessa promessa e dessa palavra. E se você continuar lendo 2 Samuel, você vai encontrar lá o final dessa história. O final dessa história, quando Davi retorna ao trono através de milagre de Deus, do improvável. Coisas estranhas acontecem. A Bíblia vai dizer que Absalão tinha um cabelo muito comprido, e ele estava cavalgando junto com o exército, e a tropa saiu à frente, e olha só o improvável, e o cabelo dele se enrosca numa árvore, e ele fica pendurado, que nem um paraquedista fica, na árvore, sem proteção de ninguém, e ele é morto, e acaba a revolução porque não tem mais rei, e Davi volta para o mesmo trono, por causa do tamanho do cabelo de Absalão. Você entende um negócio desse? É coisa de doido, gente. É milagre. Não tem outra resposta. Não é estratégia, não é política. É o Deus Todo-Poderoso agindo. E não apenas para me dar um esconderijo melhor, mas para ser o vitorioso na minha história de vida. E o que a Bíblia está ensinando para a gente é que quando a gente coloca a nossa vida em perspectiva, na perspectiva de Deus, eu não vou descobrir apenas um refúgio, eu vou descobrir o propósito de Deus para a minha vida, e esse propósito é a verdadeira vitória. Nem sempre a vitória que eu imagino ser vitória é o que Deus preparou para mim. Mas aquilo que é propósito de Deus, e que eu estou alinhado com esse propósito, se eu estiver debaixo da vontade de Deus, ninguém vai tirar de mim, porque Ele é a minha vitória. Por fim, Ele vai colocar outra vez na perspectiva certa. Ele vai dizer no versículo 7: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. E na perspectiva certa a gente vai descobrir que só Deus é a minha salvação. E a grande lição implícita nessa nova perspectiva é que só existe um Senhor e Salvador para a nossa vida. Eu posso construir tudo, eu posso ter tudo e ainda assim permanecer vazio, sem salvação. Ou eu posso estar, quem sabe, em um monte de caquinhos. Mas se eu tiver Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu não vou descobrir só um refúgio, eu vou descobrir a vitória do Salvador na minha vida. Eu às vezes perco o sono, e eu acho que você também às vezes, não é verdade? Não é muito comum, mas eu perco. Há momentos na minha vida que eu queria só ter um buraquinho para me esconder. Não são muitos os momentos, mas eu vou dizer para você, tem dia que eu queria me esconder. Eu não sei você, mas tem dias que eu queria me esconder. Eu quero dizer para você que tem dias na minha vida que, diante de algumas circunstâncias, que eu digo, eu acho que agora não tem mais jeito. Mas toda vez que eu vou lá falar com o meu Deus, e Ele se revela para mim, e Ele coloca em ordem as perspectivas dEle para a minha vida, não as que eu quero, não as que eu imagino, mas as dEle para a minha vida. Eu saio daquele lugar diferente,
não porque as coisas já tenham acontecido, mas porque o Senhor e Salvador da minha vida revelou seus planos e propósitos. E aí eu sei, eu tenho convicção de que os milagres de Deus vão começar a acontecer. Mesmo que todo mundo chegue e diga assim: olha, não vai dar certo, não funciona, não tem jeito, não tem esperança. Quando o Senhor dá uma palavra, esse decreto do céu vai tomar forma em algum tempo aqui na terra, e eu quero estar na primeira fila para assistir, porque Ele é o Todo-Poderoso Senhor dos céus e da terra. Essa noite a gente vai daqui a pouquinho celebrar a ceia do Senhor, mas eu queria, antes desse momento, convidar você a recolocar em ordem as perspectivas da tua vida. Quantos cartuchos você tem aí, não é? De munição, que são os nossos escudos. Davi disse: olha, eu tinha muitos, mas nenhum deles funcionou. Só o Senhor pode ser o meu escudo. Quantos troféus você coleciona, medalhas, diplomas, histórias que representam as suas glórias? Talvez você não tenha uma coroa de 34 quilos de ouro, mas todos nós gostamos de ter as nossas coroas. E a Bíblia vai dizer para a gente que tudo isso se desvanece no tempo, passa, deixa de ter significado. A Bíblia diz para a gente, e nós aprendemos hoje, que às vezes a gente está abatido, de cabeça baixa, e a única pessoa que pode levantar a cabeça da gente é o Senhor. O único que pode ser a nossa salvação é o Senhor. Mas a gente tem que colocar a vida em perspectiva certa. E sabe o que dói no meu coração? É que Davi era um homem, diz a Bíblia, segundo o coração de Deus. E eu fico pensando, quantas pessoas, segundo o coração de Deus, precisam colocar em perspectiva de novo a sua vida. E se Deus ama você, Ele vai te ajudar a colocar você em perspectiva. Algumas vezes de uma maneira carinhosa. Mas se o seu coração for duro, talvez você tenha que sair de noite descalço do palácio. E talvez alguns aqui já estejam caminhando descalços no palácio, saindo do palácio. Meu desafio para você nessa noite é clamar ao Senhor. Não por causa da coroa, nem por causa de qualquer outra coisa, mas dizer: Senhor, me ajuda a enxergar a minha vida na perspectiva do Senhor. Me ajuda a perceber o teu plano e o teu propósito para a minha vida. Porque senão eu posso até ser alguém segundo o coração de Deus, mas que perdi a perspectiva na jornada da vida. Clama a Deus, pede a Ele direção, sabedoria. Faz dessa a sua oração, a sua busca. E sabe o que vai acontecer? O Deus Todo-Poderoso vai se inclinar para ouvir a sua oração. E Ele vai responder o seu clamor. E quando Ele responde, a gente pode deitar e dormir tranquilo, porque Ele está colocando em ordem as veredas da nossa vida. Daqui a pouquinho a gente vai celebrar a ceia do Senhor. E você vai receber um pedacinho de pão e um cálicezinho com vinho, bem pequenininhos. Eu falei isso hoje de manhã, bem pequenininhos. Eu disse que o cálice que a gente toma aqui da ceia é menor que as medidinhas de remédio que a gente dá para as crianças.
não é verdade? O pãozinho, então, quadradinho, pequenininho assim. Mas eles são símbolos que se repetem, que a gente repete essa cerimônia tantas vezes para dizer que há um Salvador e que há uma aliança que esse Salvador quer fazer conosco. Mas essa aliança não é unilateral, é uma aliança nossa também com Ele, onde a gente diz: Senhor, Tu has de ser o dono e Senhor da minha vida. Então daqui a pouquinho, quando você partilhar do pão e do vinho com a gente, e você pegar esses pedacinhos simbólicos desse alimento divino, lembra que só tem sentido se a vida estiver em perspectiva, e se Jesus for o Senhor da nossa vida.